Olá, bem-vindos. Meu nome é Sérgio Lírio. Eu entrevisto hoje aqui o Valfrido Vade Júnior, advogado, presidente do IRI, que está lançando um livro, vamos dizer assim, seminal nessa discussão aí sobre o combate à corrupção no Brasil. O livro chama O Espetáculo da Corrupção, já está em pré-venda, lançamento oficial vai acontecer em breve. E é uma grande discussão sobre os caminhos que o combate a corrupção tomou no Brasil e os efeitos sobre a economia. Então, Valfrido, minha primeira pergunta é, primeiro, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, é um prazer enorme estar com você, com a Carta Capital. Sou leitor da Carta desde sempre, um profundo admirador da Carta, do Mino e do seu trabalho, e do da Manuela também. Obrigado. A primeira pergunta é, por que escrever esse livro e lançá-lo neste momento? Porque a questão do combate à corrupção é absolutamente fundamental para a formação de reflexão do povo brasileiro neste momento e formação de juízo do povo brasileiro neste momento em que ele decide quem vai presidir o Brasil e quais são os representantes que vão ocupar assentos no Congresso Nacional. Agora, é um livro que, obviamente, você faz ao longo dele várias ressalvas, né, para não ser confundido com uma defesa da corrupção. De longe ele não é isso, mas ele faz uma dura crítica à forma como a corrupção tem sido combatida no Brasil. Você poderia explicar um pouco aí para quem não está acompanhando qual é o ponto central da sua crítica em relação ao que foi feito na Lava Jato e outras operações de combate à corrupção? O combate à corrupção é uma premissa fundamental, ou seja, é uma necessidade fundamental, porque a corrupção é um mal. Ninguém discute isso. Agora, a corrupção, assim como a proteção aos direitos humanos, assim como uma série de outros axiomas, ou princípios fundamentais, o combate à corrupção não pode ser levado a ferro e fogo a ponto de destruir outros valores ou bens que são tão essenciais quanto para o país. O fato é que nós tivemos no Brasil uma série de coisas positivas em matéria de reforma do combate à corrupção. Mas, no fim do dia, hoje só temos um combate puramente repressivo à corrupção. Ele é capaz de prender, de destruir reputações, de destruir valor no ambiente empresarial, mas ele ainda não é capaz de fechar a fábrica de corrupção. Também não é capaz de prover vias de solução, vias de continuidade para empresas envolvidas em corrupção. E mais do que isso, justamente porque ele não fecha a fábrica de corrupção e não provê vias de continuidade para empresas, ele começa a esgarçar o tecido social, o tecido político, e ameaça a estabilidade das instituições. Nós precisamos rever toda a legislação de combate à corrupção, mas também aquela que dá causa à corrupção, que é a causa imediata da corrupção, que é a legislação, ou a disciplina da política no Brasil. Basicamente, nós não temos uma legislação sólida, razoável, racional, para regular o lobby pré-eleitoral, ou seja, financiamento de campanha, e o lobby pós-eleitoral, que é basicamente toda a pressão dos grupos organizados na sociedade civil sobre os agentes públicos. Nós não temos isso. E diante da falta dessa legislação, nós temos uma porta aberta para o crime organizado. Nós temos uma porta aberta para que a máfia, o crime organizado ou desorganizado, se infiltre no Estado e nos governos. Se nós observarmos o que aconteceu na Itália em comparação com os Estados Unidos, nós vamos ver que na Itália a legislação antimáfia é tão ou mais moderna e sofisticada que a legislação antimáfia nos Estados Unidos. Mas na Itália, diferentemente dos Estados Unidos, houve uma infiltração criminosa nos governos e ela permanece. A Operação Mãos Limpas não foi capaz de expurgar a máfia do Estado italiano, ao contrário. Acusações sérias e peremptórias, profundas, de que o Berlusconi é um representante da máfia. E ele põe fim à Primeira República Italiana e toma o poder na Itália a partir de 1994. Agora, por que
que a ideia do lobby, né, o termo lobby, se tornou no Brasil uma coisa tão associada a alguma coisa nociva, ilegal, por baixo dos panos? Por que você acha que isso aconteceu? Veja, porque nós não temos uma cabeça de democracia majoritária aos moldes da americana, né? E nós estamos sempre à procura da perfeição aqui nesse país. Eu não estou justificando o modelo americano, que é imoral em muitos aspectos. Mas se você voltar à fundação da democracia americana, se você for ao federalista, você vai ver, por exemplo, o discurso do James Madison, no sentido de que é da conjunção do feixe de interesses contrapostos que ocorre o expurgo dos interesses ruins em favor dos bons interesses. É evidente que essa é uma visão romântica de uma democracia talvez majoritária e que se desnaturou ao longo do tempo. Mas o fato é o seguinte: no capitalismo, seria ingênuo pensar que as forças do capital não vão tentar, na busca de vencer a concorrência e de aumentar a sua taxa de lucro, tentar capturar o Estado. Seria ingênuo pensar isso, não é? E as forças do capital farão isso. As empresas farão isso, com legislação de lobby ou sem legislação de lobby. Não é? Sem legislação de lobby, elas vão concorrer com o crime organizado, também vai tentar fazer isso. Não é? Nos Estados Unidos, uma legislação de lobby acoplada à legislação antimáfia expurgou a presença do crime organizado naquele país. Não por outra razão, desde os anos 1970 não se ouve falar de problema de crime organizado no governo americano. A última vez que se falou de alguma coisa, e ainda em tom conspiracional, foi quando da morte do Kennedy. O fato é que aqui, nós não temos nenhuma legislação para racionalizar. Nós matamos o financiamento empresarial de campanha da maneira atabalhoada, da maneira frouxa como era feito, com a ação direta de inconstitucionalidade 4650, e nós substituímos por um arremedo de financiamento público, conjugado com o financiamento de pessoa física. E nós estamos vendo aqui uma lista de maiores doadores encabeçada pelos chefes de empresa. Isso aí não mudou grande coisa. E nós não estamos vendo a doação subreptícia por gente eventualmente ligada ao crime. Agora, quer dizer, você no livro elenca alguns pontos que poderiam melhorar essa relação, institucionalizar certos temas. Um deles é a regulação do lobby, o outro é uma mudança no financiamento de campanha, e o que mais você acha que... Eu acho que nós temos um problema muito sério no Brasil, também ligado ao lobby, que diz respeito às frentes parlamentares. Hoje nós temos mais ou menos 400 frentes parlamentares nesta legislatura, que é a 55ª, que acaba agora no fim do ano. E a única regra que disciplina essas frentes parlamentares é uma regra da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que determina que as frentes parlamentares não sejam financiadas com dinheiro público, dinheiro do Estado. Ou seja, se não são financiadas com dinheiro público, são financiadas com dinheiro privado. E como? De depósito em conta de parlamentar? Como é que a gente faz para mover parlamentares num país de dimensões continentais para entender projetos? Como a gente faz para contratar estudos, divulgar ideias, fazer pressão sobre o Congresso Nacional? Na realidade, os vários grupos de pressão ligados à atividade empresarial ou não, como é que eles fazem para efetivamente pressionar o Congresso Nacional para melhorar o desenvolvimento das leis no país? Sem dinheiro é impossível. Para começo de conversa, regime de produção capitalista sem dinheiro é impossível. Além disso, nós precisamos de uma política nacional de combate à corrupção. Nós precisamos de uma autarquia que traga para dentro de si todos os agentes ou os principais órgãos do aparato de combate à corrupção, de controle de legalidade no país, para dentro de si, para pensar regulação, para fazer acordo de leniência, para fazer, ou de certa forma, regular acordo de colaboração, e para produzir uma política anticorrupção que seja cumprida pelos tentáculos do Estado, pelos juízes, pelos promotores, pelos membros da burocracia de Estado, além dos juízes e promotores envolvidos no combate à corrupção, pela polícia. Nós precisamos ter centralidade nessa política de combate à corrupção. Agora, no livro há várias citações do resultado do
combate à corrupção, principalmente da Lava Jato, sobre o PIB brasileiro. Por que se tomou esse caminho no Brasil? Por que foi esse aparato jurídico fiscalizador levou à destruição de boa parte da economia brasileira? Basicamente, o combate à corrupção ele se esteia em 4 pilares. Né? O primeiro é o de determinação do ilícito. O que é corrupção? O que é corrupção? O segundo é técnicas de detecção da corrupção. Como é que eu detecto a corrupção? Né? Como é que o Estado detecta? Terceiro, concreção de decisões para acabar com a impunidade. Quarto lugar, via de continuidade com a empresa envolvida em corrupção. Nós melhoramos muito no segundo e no terceiro pilar. Com a conjunção de delação premiada e prisão cautelar, nós conseguimos coletar provas, às vezes até onde prova não havia. Né? E levamos à concreção essa política de combate à corrupção. Um monte de gente foi presa, um monte de gente foi destruída e, bom, de fato, aquela saga de impunidade se reverteu. Por outro lado, nós temos 2 pilares muito frágeis. O primeiro, de determinação do ilícito. Ninguém sabe mais quais são os limites nas relações público-privadas, entre empresa e Estado, entre sociedade civil e Estado. O que é certo, o que é errado, o que é lícito, o que é ilícito. Né? Qualquer passo em falso leva à cadeia. Né? E houve uma determinação subjetiva e judicial do que é lícito e do que é ilícito. Né? Então, nós temos um problema no primeiro pilar. No quarto pilar, nós não temos acordo de leniência. Quem faz acordo de leniência no Ministério Público não vale na CGU, não vale perante a AGU, não vale perante o CAD, não vale perante a CVM, e o TCU acha que o valor está errado. E vice-versa. Né? Se fez na CGU, o Ministério Público não abre mão da ação de improbidade, continua processando criminalmente as pessoas físicas, e isso, para empresas que dependem do Estado para contratar e exercer sua atividade, para contratar empréstimos, para contratar prestação de serviço ou venda de produtos, como, por exemplo, as empresas do setor de infraestrutura, isso é mortal. Nós matamos o setor inteiro da economia. Segundo a GO Consultores, num estudo divulgado pelo G1, são 120 bilhões de reais de PIB, ou seja, de redução de PIB. Quer dizer, o combate à corrupção provocou mais prejuízo à economia brasileira do que a corrupção em si, Sim. é isso? Se nós olharmos, por exemplo, para a Petrobras, por uma série de fatores, perdeu o valor de mercado. Políticas equivocadas, eventualmente, pela queda do preço de petróleo, mas o grosso da perda de valor de mercado da Petrobras, nós estamos falando de 440 bilhões de perda de valor de mercado, por uma empresa que em 2013, 2014, equivalia à 50ª economia do mundo, uma empresa que equivalia à 50ª economia do mundo. O grosso se deu ao combate espetacular da corrupção no âmbito da Petrobras. A Petrobras declara que foi vítima de corrupção de mais ou menos 6 bilhões de reais. Até agora, o combate à corrupção trouxe para os cofres da Petrobras pouco mais de 1 bilhão e meio de reais. A Petrobras já pagou 10 bilhões num acordo para os minoritários. Perdeu 440 bilhões no valor de mercado, porque evidentemente foi levada diariamente por 3 anos as manchetes policiais do país e do mundo. Né? Não há empresa que aguente isso. Ou seja, nós pegamos uma vítima, que é uma companhia brasileira, que é um ativo do Brasil, e vitimizamos a vítima. Ou seja, nós levamos à agonia essa empresa por 3 anos seguidos. Talvez essa não seja a melhor tática para combater a corrupção numa empresa estatal. Em nenhuma empresa, porque se a gente olhar o exemplo internacional, é diferente, né? Porque, por exemplo, empresas não têm moral, né? Não dá para dizer que uma empresa é corrupta. Claro. São os administradores ou controladores, exatamente. Não, isso não acontece no Claro mundo, né? que Você, não. aliás, lista alguns exemplos, né? Exato, exatamente. Podia lembrar aí alguns? Nós tivemos muitos exemplos de empresas que, nos Estados Unidos, num modelo diferente, foram obrigadas a ressarcir seus acionistas. Mas todas elas que foram obrigadas, exemplo da Enron, que talvez seja um exemplo mais emblemático, né? Todas elas têm uma situação muito distinta da Petrobras. A Petrobras é vítima de administradores
e de empresas que com ela contrataram, né? E eventualmente vítima de um modelo perverso de financiamento da política no Brasil. Justamente a falta de uma regulação de lobby fez com que empresas como a Petrobras e outras estatais, sociedades de economia mista, fossem utilizadas como uma técnica de financiamento público disfarçado da política. Então, paga por meio de contrato superfaturado a uma empreiteira, né, que reserva para si um pedaço do lucro, mas também usa a gordura do superfaturamento para financiar a campanha de candidatos que, uma vez eleitos, também vão voltar a beneficiá-lo e assim por diante, como acontece eventualmente no decorrência do lobby nas maiores democracias do mundo. Por que que os PACs nos Estados Unidos pagam bilhões de dólares para os candidatos à presidência, governo, prefeitos, deputados, senadores dos Estados Unidos, se não para receber algum tipo de benefício? E ao longo entre um mandato e o outro, agora por meio dos Super PACs, por que que paga $1 bilhão por ano? Para obter algum tipo de benefício. Empresa não é diletante, ela não quer resolver o problema de toda a população de um país, ela quer resolver o seu problema, né? E o capitalismo precisa ser, de alguma forma, amestrado por leis. Precisamos disso efetivamente. E num regime de produção capitalista, as empresas são importantes, porque sem empresa não tem renda. Sem renda não tem trabalho, não tem consumo, não tem arrecadação de imposto, não tem combate à corrupção. Qual seria o melhor modelo de financiamento de campanha? Veja, nós temos que arranjar um modelo que não atribua aos poderosos, aqueles que detêm poder econômico, um voto múltiplo, né? E ao mesmo tempo que não sobrecarregue demais os cofres públicos. Então, talvez um modelo misto, público-privado, seja adequado, um modelo que sujeite o financiamento privado, o financiamento empresarial, a uma série de limites de valor, a impossibilidade de doar para quem vai ser diretamente responsável pela contratação do doador, eventualmente a impossibilidade de doação direta de pessoa jurídica de empresa para candidato, ou seja, uma doação mediada por corpos associativos sujeitos à governança, uma governança importante e bastante pesada e submetida a grande transparência, né? Mas para isso nós temos que mudar a cabeça do Supremo Tribunal Federal, que interpretou o artigo 9º da Constituição de uma maneira bastante restrita e entendeu que as empresas não podem, as pessoas jurídicas de direito privado, de modo geral, não podem fazer doações de campanha. Agora, você citou, e no livro também tem várias citações aos resultados, você falou aqui da perda, por exemplo, o Brasil tinha uma posição muito importante, por exemplo, em empreiteiras, tinha empreiteiras competitivas internacionalmente, né, com obras do mundo inteiro, não só, né, as pessoas gostam muito de citar as obras em Cuba ou na Venezuela, mas a Odebrecht fez o aeroporto 40 de Miami, países. 40 países. Você acha que a economia brasileira se recupera nesse ponto? Pode retomar essa posição que tinha em alguns setores estratégicos que se perderam? Vai demorar, Sérgio, pelo seguinte, porque na realidade nós matamos o mercado de infraestrutura, combalimos, deixamos as empresas numa situação muito difícil, muitas delas em recuperação judicial, outras em vias de, né? Outras irrecuperáveis. Mas nós temos um problema muito sério, nós não temos como depurar neste momento o mercado de infraestrutura. Ou seja, tirar os velhos operadores e trazer novos operadores. Porque eles não conseguem vender seus ativos, porque eles têm uma dívida brutal com o Estado, então vender ativo pode levar à sucessão para quem comprar, ou seja, a responsabilidade que hoje é de uma empreiteira pode passar para aquele que comprar seus ativos. Isso é um problemaço. Além disso, tem um outro problema, que é tão grave quanto as empreiteiras ganharam licitações e elas são donas dos ativos, ou donas dos contratos, etc. Tirá-las de cima desses ativos, desses contratos, ou seja, reformar a chamada infraestrutura jurídica, refazer as licitações, leva a um acordo com essas empreiteiras ou uma briga com essas empreiteiras para tomar de volta essas licitações, fazer relicitações, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite. Não vai acontecer do dia para a noite. Além disso, é fundamental para o mercado de infraestrutura a capacidade de investimento do Estado, que minguou.
Nós temos um país endividado, com contas bagunçadas, que talvez seja incapaz de fazer investimentos pujantes em infraestrutura, né? Por conta de uma série de gastos mal ajambrados, mal planejados e efetivamente mal feitos, né? Agora, muita gente, Alfredo, não digo que é o seu caso, mas muita gente levanta questões sobre a forma como os órgãos de repressão no Brasil agiram em relação a alguns casos. Por exemplo, a relação que eles estabeleceram com o Departamento de Estado dos Estados Unidos ou com outras coisas. Você acha que houve aí um comportamento reprovável desses órgãos? Olha, eu acho que é um comportamento reprovável do Estado brasileiro. Quando eu falo de Lava Jato, de erros da Lava Jato, eu não estou falando do Judiciário, do Ministério Público, ou do Executivo, ou do Legislativo. Eu estou falando de falta de coordenação do Brasil. Veja só, e eu me explico. Nós estamos falando de uma exportação de um modelo de integridade pelos Estados Unidos desde os anos 70. Tá? A legislação internacional de combate à corrupção que os Estados Unidos exportam para o mundo inteiro, ela surge nos Estados Unidos em 1977. Tá? E é uma legislação que afeta todo mundo que tem negócio nos Estados Unidos. Empresas que fazem emissão e oferta de valores imobiliários naquele país, ou que de alguma forma se relacionam com aquele país, e depois com a OCDE, né, que encampa essa legislação, com qualquer país que é membro da OCDE. Né? Então, o Brasil já sabia há muito tempo que um modelo de combate à corrupção e de integridade vinha sendo exportado pelos Estados Unidos, que é o país do lobby. Né? Os Estados Unidos são o país do lobby efetivamente. Né? Então, você imagina, para os Estados Unidos, né, a sua própria legislação é inofensiva, porque o lobby lá está legalizado e regulamentado. Para países em que o lobby não está regulamentado, legalizado e racionalizado, a legislação norte-americana, transposta para esses estados nacionais, para esses ordenamentos nacionais, é nociva para a economia. Né? Então, é justamente a importação, o transplante de uma legislação que pressupõe uma organização do lobby, uma regulamentação do lobby, em países selvagens como o nosso, em que o lobby não é regulamentado, causa esse profundo estrago. Profundo estrago. E, evidentemente, nós não podemos deixar de descartar a finalidade dessa legislação. Ela tem uma finalidade concorrencial, né? Que é permitir aos operadores daquele país operar em outros países sem ter de pagar propina. E pagar propina, sejamos honestos, né, é uma das principais capacidades, ou era uma das principais capacidades de muitas empresas brasileiras. Era uma vantagem competitiva nesse país, né, neste país, melhor dizendo. Né? Então, quer dizer, se você olhar essa estratégia de exportação de integridade, é óbvio que ela tem uma finalidade concorrencial. Não precisa de grande conspiração ou teoria conspiratória para antever um movimento que vem do século passado. Nós é que somos desorganizados, o nosso Estado está desarticulado. Né? E, obviamente, padece o Estado pela sua desarticulação, mas, sobretudo, o povo pela desarticulação do Estado. Alfredo, eu agradeço muito. Eu que agradeço. Conversei aqui com o Valfrido Vardi Júnior, advogado, presidente do IRI, que é o Instituto para as Relações Estado e Empresa, e ele está lançando um espetáculo da corrupção, que é justamente uma discussão muito profunda de um enorme conhecedor do assunto sobre o combate à corrupção no Brasil e os seus efeitos. Valfrido, mais uma vez, muito obrigado. Honra muito grande, um prazer enorme estar com você.